Muito boa tarde a todos. Eu começo por cumprimentar Isabel Meireles e todos aqueles que pertencem ao CEN dos Assuntos Europeus. Nós estamos a realizar entre maio e junho, um pouco por todo o país, aquilo que são as convenções nacionais setoriais dos diversos setores do CEN. Esta é dos Assuntos Europeus, tem uma particular importância neste momento, porque estamos em plena campanha, quase campanha, em pré-campanha, para as eleições europeias, mas queria agradecer à Isabel Meireles e a todos os coordenadores de todas as secções o facto de o estarem a fazer pelo país todo. Hoje é o Dia da Europa e, portanto, mais bem escolhida é a data para nós fazermos isto hoje aqui em Lisboa, uma Europa que foi idealizada, não exatamente naqueles objetivos que todos nós, enfim, nos lembramos, mas o primeiro objetivo da Europa era garantir a paz na Europa, que ao longo da história tinha sido tão difícil. E o desenvolvimento é uma das armas para conseguirmos, e a integração, uma das armas para conseguirmos essa paz na Europa. Eu acho que é sempre importante referir este aspecto, até porque hoje já vemos focos justamente à direita e à esquerda, na extrema-direita e na extrema-esquerda, que podem fazer perigar num futuro esse que é o primeiro objetivo da Europa. Depois cumprimentar o primeiro e o último da lista de candidatos a deputados pelo PSD. E chamar a atenção para um aspecto muito particular. Ouviram aqui o último da lista a falar. Não ouviram os outros. Se o do último é desta qualidade, como é que não são os outros? Não, atenção! E então cumprimentar os outros também, os que nem são primeiro nem último. Esses outros agradecer-lhes a campanha que estão a fazer e o esforço que estão a fazer, porque se uma campanha naturalmente não é fácil, nos últimos dias o PS tentou que ela se tornasse impossível. Na prática, aquilo que o golpe de teatro do Primeiro-Ministro pretendia era justamente abafar a campanha eleitoral, que a nós não estava a correr bem e a eles particularmente mal. Mas também agora chamar a atenção que está quase a acabar. Amanhã teremos o penúltimo ato desta peça de teatro e depois teremos então, uns dias depois, o último ato da peça de teatro. O penúltimo amanhã na Assembleia da República, com a votação daquela cláusula do travão financeiro que nós pretendemos que seja aprovada e que provavelmente o PS vota contra, porque pedir ao Partido Socialista que vote a favor de uma cláusula que visa pôr um travão financeiro é a mesma coisa que pedir ao Peru para votar a favor do Natal. E por isso, não tenho grandes expectativas que o PS amanhã, cujo Primeiro-Ministro diz que se demite porque tem medo de um descalabro orçamental, vota a favor da cláusula que não permite o descalabro orçamental. E, portanto, amanhã teremos o penúltimo ato e depois, uns dias depois, o último ato, que é provavelmente uma sondagem a dizer que isto lhes correu muito bem e que vão ganhar as eleições. E com isso penso que fechamos esta peça de teatro que o Primeiro-Ministro trouxe à cena em Portugal. Mas porque é que porque é que nós devemos convencer, explicar aos portugueses que o voto deve ser no PSD? Nós temos um desafio comum, todos os partidos, temos todos um desafio comum, e nessa medida talvez esta peça de teatro tenha ajudado um bocadinho, verdade seja dita, que é o combate à abstenção. E portanto, com tanta polémica, se calhar pode ser que aí é pelas negativas, mas enfim, haja um certo despertar das pessoas que há eleições. Isso é algo que nós temos de ajudar, porque uma taxa de abstenção de 2/3, como tivemos em 2014, ou superior a 2/3, efetivamente, é muito.
Mas, enfim, aquilo que nos compete fazer é explicar aos portugueses porque é que devem votar no Partido Social Democrata, e essa explicação é, por um lado, simples e, por outro, não é simples. Ela por um lado, é simples porque temos muitos argumentos, mas também não é simples porque não os conseguimos dizer todos e as pessoas não absorvem todos e, portanto, temos de nos concentrar naquilo que é mais relevante. Olhando às nossas ideias, ao nosso programa e às nossas ideias. A primeira razão para um voto num partido como o PSD é a necessidade de haver um voto num partido moderado, a necessidade dos europeus votarem em partidos moderados. E o Partido Social Democrata é um partido moderado, é um partido equilibrado, não alinha nem com uma extrema-direita, nem alinha com uma extrema-esquerda. Bem, melhor, é contra e combate a extrema-direita, é contra e combate a extrema-esquerda. Em Portugal, isto não é extensivo a mais nenhum partido, na exata medida em que o Partido Socialista combaterá a extrema-direita, mas faz pontes à extrema-esquerda. E, portanto, não é a mesma coisa que um partido coerente que se mantém nessa moderação. Moderação que é vital para o futuro da Europa. Aquilo justamente que nós precisamos de evitar na Europa é o crescimento dos extremos que colocam em causa aquilo que é o projeto europeu que se inicia, como há bocado disse, com a necessidade de garantir a paz na Europa, que durante séculos foi impossível de garantir e que este projeto, nesse aspecto, até à data, tem um sucesso absoluto. A segunda razão prende-se com um aspecto absolutamente nuclear para o futuro de todos nós. Tenho repetido isto muitas vezes, isto tem a ver com a necessidade de fazermos uma reforma a sério na União Económica e Monetária. Porquê? Porque se nós olharmos para Portugal, nós temos uma performance do ponto de vista económico, eu diria fantástica, nos primeiros 14, 15 anos de adesão à Comunidade Económica Europeia e depois, a partir do euro, nós temos uma performance fraquíssima, em que a nossa taxa de crescimento é zero, na média é zero, neste momento é capaz de estar um bocadinho acima, mas durante os primeiros 14, 15 anos foi zero e a nossa dívida pública disparou. Aliás, isto contraria em absoluto as teses, isto agora é um bocadinho técnico, mas as teses keynesianas do Partido Socialista, que diz mais despesa pública, particularmente mais déficit público, gera uma procura que gera crescimento. Pois bem, pois aqui temos, quando nós tínhamos a dívida pública controlada, nós tivemos crescimento, um crescimento acumulado de 70% em 14 anos. Quando descontrolamos a dívida pública, tivemos um crescimento de média zero e tivemos de chamar a Troika. Portanto, que é chamada por a dívida pública, é chamada basicamente também pela dívida externa. Portanto, as próprias teses que o Partido Socialista defende, que déficit público, e andou anos e anos a defender isso, significa crescimento económico, é verdade, mas era no tempo de Keynes, não é na altura em que as economias estão completamente abertas como estão agora, porque nós fazemos a procura, e a procura vai, enfim, para todos os mercados, e a dívida fica cá dentro e tem de ser paga por nós. Portanto, essa necessidade que nós defendemos, e em particular para chegar aos cidadãos, não vou entrar nas questões mais técnicas, mas para chegar aos cidadãos, a todos os cidadãos, a importância da reforma da União Económica e Monetária, da União Bancária em particular, tem a ver com o facto de nós termos os nossos depósitos bancários garantidos, pelo menos até 100 mil euros, que é uma coisa que hoje é garantida por cada um dos países, e neste caso por Portugal. Coisa diferente é se deixar de ser garantida por Portugal e for garantida pelo sistema europeu como um todo. A dimensão é completamente diferente e a segurança que cada uma das pessoas pode sentir é também uma segurança completamente diferente. Isto para não entrar em questões muito técnicas, para entrar diretamente naquilo que é a vida das pessoas. Depois, aquilo que o Paulo Rangel já aqui há bocado referiu e que é o ponto 1 do programa do PPE e do candidato do PPE à presidência da Comissão Europeia, que é um programa europeu de luta contra o cancro, designadamente ao nível da investigação científica e ao nível da redução do tempo que vai desde as descobertas científicas até à aplicação clínica, dos médicos a aplicarem na prática, vai um tempo de uns anos largos. E, portanto, a Europa vai à frente, e o mundo, a Europa vai à frente na investigação científica nesta matéria, vai muito mais atrás em termos das pessoas usufruírem diretamente aquilo que já é o conhecimento hoje. Nós temos de ter mais conhecimento e temos de ser mais rápidos a aplicar esse conhecimento. Mas vejam bem
o grau de sofisticação desta ideia quando depois comparamos a situação em Portugal, que não tem nada a ver com aplicação clínica, nem com investigação científica, tem a ver com os hospitais não deixarem o papel lá na secretaria e não mandarem para o IPO e as pessoas morrerem sem sequer saberem, terem acesso ao resultado, como agora aconteceu. Ora, aqui está um bom motivo para um primeiro-ministro ou uma ministra da Saúde equacionar eventualmente uma demissão. Não tem nada de partidário, mas tem de importante para os professores. Depois, a criação de uma estratégia europeia para a natalidade, não assumido ainda para lá de Portugal, enquanto que a do cancro é assumida para lá de Portugal, mas uma ideia que tem como dono da ideia o próprio Paulo Rangel, mas que é uma ideia extraordinariamente inteligente, porque é uma área em que todos, sozinhos, podem efetivamente fazer qualquer coisa, todos os países a podem ter, mas uma coisa é os países a terem individualmente, outra coisa é ver essa política à escala europeia. O nosso problema é um pouco maior do que o da Europa, em termos proporcionais, mas o da Europa é também muito grande. E, portanto, nós temos de resolver isto e faz todo o sentido que Portugal, o PSD e Portugal, através do PSD, lute para que na Europa possa haver esse programa de combate à baixa natalidade e, portanto, para ajudar ou atenuar do grave problema demográfico que temos em Portugal e na Europa. Também uma ideia do Paulo Rangel, também já por isso é que é cabeça de lista, também tem que ter ideias, a criação de uma força europeia de proteção civil. E se nós hoje olharmos principalmente para as alterações climáticas, mas não estamos a pensar só nas alterações climáticas. Se houver um terremoto não é uma alteração climática e, no entanto, é um problema seríssimo para qualquer país. Nós temos de ser mais solidários e ter mais meios na Europa para atalharmos e ajudarmos a situações destas em cada um dos Estados-membros. E, portanto, também esta nossa ideia é uma ideia que bate naquele ponto que o Miguel Poiás Maduro há bocado falava. É boa e é original. Enquanto que a deles, as boas não são originais e as originais não são boas, esta é boa e é original, é da nossa autoria e provavelmente conseguirá uma evolução. Já existe qualquer coisa, mas não existe a Força Europeia de Proteção Civil. Conseguiremos evoluir para aí se o PSD tiver força na Europa, e a força é dada pelos votos dos portugueses para o Parlamento Europeu, se tivermos essa força e pudermos fazer isso. E depois também, não queria deixar de referir a questão na aposta crescente que a Europa deve ter e que nós apoiamos no combate às alterações climáticas, por razões que ainda agora referi, e depois a questão da ciência, onde nós temos uma autoridade inequívoca, até porque é o pelouro que o comissário português Carlos Moedas neste momento tem e reconhecidamente competente e excelente naquilo que foi o trajeto dele na Comissão Europeia, cujo mandato agora irá terminar. Sem a investigação científica aos mais diversos níveis, nós não conseguiremos nunca melhorar substancialmente a vida das pessoas no futuro. A vida das pessoas no futuro melhora através de produtos com mais valor acrescentado e com mais produtividade. Aí é que nós temos meios para. E, portanto, a investigação científica é absolutamente vital, seja em que área for. E depois, não me quero alongar muito, dois pontos também que a mim particularmente me tocam e que sou sensível, a questão da redução da burocracia na Europa. A Europa está cada vez mais burocratizada, é muito ligada à questão de apoio às pequenas e médias empresas, mas não só, e a defesa dos consumidores, que é algo também absolutamente vital. São muitas as ideias, o programa lá está, tem boas e originais, mas eu selecionava estas para dar as razões pelas quais se deve votar no PSD pela positiva. Agora, pode-se também votar no PSD pela negativa, pela positiva e pela negativa, que é, o que é pela negativa? É contra os outros. E esse foi o apelo
que o Primeiro-Ministro fez, na sua qualidade de líder do PS, na qualidade de Primeiro-Ministro faz golpes de demissão, mas aqui é na qualidade de líder do Partido Socialista, que foi, ora, façam lá uma avaliação do Governo antes de pensarem em votar nas eleições europeias. Eu acho que sim, façam então lá uma avaliação do Governo antes de votar também nas eleições europeias. Se é esse o desejo dele, desde que também se atenda àquilo que eu acabei de dizer, que são as razões pela positiva, ou seja, quais as ideias de cada partido, metam também na equação esse parâmetro e avaliem, por exemplo, como ainda há bocado referi, a propósito da revisão da União Económica e Monetária, ou da reforma da União Económica e Monetária, a ausência em Portugal, ao cabo destes quase 4 anos, de uma política económica de crescimento sustentado relativamente ao futuro. Temos uma política económica de distribuição de tudo aquilo que há para distribuir, não temos uma política económica de investimento. Eu até podia dizer... porque isto é um número, nem tem que dar muita explicação, que já aqui também o Miguel Maduro referiu o mais baixo investimento público que tivemos. Mas não é isso, é isso também, mas não é isso. Uma política económica não está virada para o investimento. Neste caso eu quero referir particularmente o investimento privado. Uma política económica que acarinha os 2 fatores essenciais para o crescimento sustentado, que são as exportações e o investimento, e em particular aqui o investimento. Mas como é que era possível? Como era possível o Partido Socialista, apoiado no Parlamento pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda, ter políticas de apoio ao investimento, cujo investimento é feito pelas empresas privadas? Era algo que, se estava no imaginário de alguém, era materialmente impossível, face à solução política que o PS encontrou para conseguir governar. Mas também se podem lembrar, por exemplo, da degradação dos serviços públicos na altura do voto e pensar se é assim que está bem ou se a coisa deve mudar um pouco. É a questão do Serviço Nacional de Saúde, onde hoje aqui não vou falar muito mais porque não é preciso, já tanta gente falou que é evidente a degradação do Serviço Nacional de Saúde, e eu fiz essa referência à última notícia ligada ao Hospital do Algarve e à desarticulação, ou seja, o que quiserem, com o IPO de Lisboa. Podia referir aqui a questão da segurança, dos incêndios, podia referir aqui a questão dos transportes, mas eu opto por referir um ponto que também é algo que eu considero absolutamente inadmissível, que é o tempo de que as pessoas estão a demorar para obterem o despacho da sua reforma. Cada vez nos reformamos mais tarde, por razões demográficas, é certo, mas pelo menos que depois de pedir a reforma, num espaço razoável de tempo, 1 mês, 2 meses, venha a resposta óbvia que está lá nos serviços. Não, demoram mais de 1 ano. É uma falta de respeito pelas pessoas, principalmente sabendo que é assim e não há meio de corrigirem. Ou então, a diferença entre o discurso e a prática no que concerne à política territorial e às injustiças territoriais que eles cometem. Basta olhar para a questão dos espaços sociais e, notoriamente, a medida foi tomada em função daquilo que é o espaço geográfico onde estão mais votos. E onde estão mais votos é naturalmente na área metropolitana do Porto e na área metropolitana de Lisboa, é para aí que o dinheiro é canalizado. E o resto do país será feito de qualquer maneira, porque para os socialistas os portugueses não são todos de primeira, há os de segunda e há os de terceira, e os de primeira são aqueles que vivem na zona onde há mais votos acumulados. É verdade que há mais votos acumulados, mas não é justo. E é assim que nós vamos ajudando à desertificação do país e à degradação do nosso equilíbrio territorial. Mas também se podem lembrar do candidato, da cabeça de lista do Partido Socialista a estas eleições europeias e do que é que ele fez e não fez. Aqui o Paulo Rangel tem sublinhado o que ele não fez, que é obra. Mas eu vou sublinhar o que ele fez. E o que ele fez foi utilizar o cargo nos últimos meses para prometer aquilo que sabia que não podia cumprir, para daqui por 10 anos, 15, 20, para se promover como candidato do Partido Socialista.
E, portanto, ao abrigo do pedido do líder socialista, não se esqueçam também deste aspecto ali quando forem a caminhar para a urna de voto. E não se esqueçam também que há quem utilize o poder para depois distribuir os amigos por tudo quanto é cargo público. Os amigos e a família e os amigos socialistas. Não se esqueçam também desse aspecto. E agora, um aspecto também, já agora, que já existia, mas que agora está mais claro, que é o déficit de sentido de Estado de um governante que leva à cena esta peça de teatro que nós estamos a assistir desde há uma semana. Aqui fica claro também. Um primeiro-ministro tem a obrigação de lutar pela estabilidade. Não tem a obrigação de ser ele a criar a instabilidade. Em período difícil, economicamente muito difícil, de crise política muito difícil, o primeiro-ministro Passos Coelho fez exatamente o contrário, segurou a estabilidade o mais que pôde e não criou instabilidade a propósito de nada. Finalmente, a última razão, terceira e última razão, que é o voto em quem? Numa lista e, portanto, é importante agora a qualidade dessa lista. Nós tivemos o cuidado na qualidade da lista e em diversos equilíbrios na formulação dessa lista. O PS utilizou a lista deles para dar uma prateleira dourada a antigos governantes do PS, seja do governo do engenheiro Sócrates, seja do governo do Dr. António Costa. A nossa lista não é um depósito, nem é sequer uma prateleira onde nós colocamos aqueles que neste momento não sabemos bem onde devemos de colocar. Não, foi feita em função daquilo que são os objetivos que nós pretendemos. E por isso os objetivos que nós pretendemos é estarmos atuantes no Parlamento Europeu. E se estamos atuantes no Parlamento Europeu, as pessoas escolhidas têm de ter as suas competências diversificadas. Não pode ser todos a perceberem de economia, ou todos a perceberem de assuntos europeus, ou todos a perceberem de orçamento. Não, nós temos de ter pessoas capazes de cumprir a função de um grupo parlamentar nos diversos patamares em que são chamados a cumprir. Essa foi uma preocupação que nós tivemos e se olharmos à composição da lista, vemos que praticamente todas as áreas estão cobertas e estão cobertas nos lugares potencialmente elegíveis. Não é aqui cinicamente dizer que em qualquer lugar da lista encontrar alguém que sabe não sei o quê. Então aí, com certeza que a lista era fácil de fazer. Não, naquilo que são os lugares potencialmente elegíveis. Depois temos uma distribuição territorial equilibrada, seja a norte, seja a centro, seja a sul, seja nas regiões autónomas, seja em Lisboa, seja no Porto. Temos dentro também dos lugares elegíveis, evidentemente que em todos os lugares isso também aparece, mas nos lugares elegíveis. Temos uma lista que concilia algo que é absolutamente vital na nossa vida. Na nossa vida, não é nas listas de deputados, é sempre, que é conciliar a experiência com a juventude. É assim que uma sociedade se desenvolve, não é pondo de lado quem quer que seja. E fizemos, naturalmente, uma renovação equilibrada. Nem vamos naquela lógica de mudar tudo, nem na lógica de enquistar e não mudar nada. Fazemos aquilo que deve ser, porque é também nessa renovação que nós conseguimos conciliar a experiência com a juventude, e se não for a juventude na idade, é pelo menos a juventude na nova experiência que vão ter enquanto deputados europeus, e depois, como não me canso de dizer, e tenho muito orgulho nisso, conseguir, apesar de tudo, uma lista em que há mais uma mulher do que homens, o que também é agradável. Para terminar então, quais são os nossos objetivos nesta eleição? Nós em 2014 tivemos 27,7% em coligação com o CDS.
Isto significa que se o PSD fosse sozinho, tinha qualquer coisa como 19% ou 20%, tirando 7% ou 8% para o CDS. Não é fácil fazer esta conta, teríamos que pedir ao Ministro Mário Centeno, que é mais preciso nas contas, mas dará qualquer coisa como 19% ou 20%. Portanto, o primeiro objetivo, a eleição correr bem, é nós subirmos muito este valor. Não é 1%, nem 2%, nem 3%, nem 4%, nem 5%. Subirmos muito. Mas nós não vamos para eleições para subir muito. Nós vamos para eleições para ganhar. Para ganhar... PSD. Para ganhar, temos de subir 13%, 14% ou 15%. E eu estou convencido que da forma como a campanha está a correr, teve este interlúdio, mas agora vai continuar depois dos últimos atos a que vamos assistir, eu estou convencido que nós podemos dizer que a nossa ambição é ganhar as eleições, apesar disso significar que vamos ter de subir muito relativamente à última eleição europeia. Mas temos o fundamental, temos bons candidatos e temos boas ideias. Por isso temos argumentos para os portugueses votarem no PSD. Muito obrigado.